Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e a gente vai fazer hoje uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. Vamos ver quais são as energias que estão disponíveis para vocês e o que a espiritualidade deseja falar. Vamos lá. Fundo de deck, os peixes. Aí vem a energia do Chita, o lobo, a borboleta e a zebra. Aqui vem uma energia de pessoas que estão muito numa energia de querer liderar projetos, trabalho, organizar a própria vida. Me vem aqui uma força de querer mudanças. Parece que vocês estão muito em busca dessas mudanças e vocês já entenderam que se vocês querem mudanças, será necessário que primeiro vocês se mudem. Então, estou vendo aqui uma energia, um esforço para mudar os próprios hábitos, para mudar as próprias ações no dia a dia, para que tenha novos resultados. E essa mudança, ela está fazendo com que essa mudança, primeiro, ela se originou no seu interior e ela está vindo para fora agora. Então, esse ímpeto de mudança que você está sentindo, na verdade, é algo que você já vem construindo há um tempo e agora ele está sendo transbordado para as suas ações, para o plano físico. E isso tudo está fazendo que vocês andem, não sei se dá para ver aqui do ladinho, assim, ó. A Azula tá brincando com um brinquedinho. Espero que não esteja saindo, que não daria para cortar isso no som, ó. Mas aqui me vem muito uma energia de que a partir desse momento em que tá tendo essa transformação, que você tá vendo mudanças no seu plano físico, isso também tá fazendo com que você comece a confiar mais na sua intuição, porque parece que esse movimento que você anda fazendo, ele foi mais instintual, esse da organização, foi um ímpeto que você sentiu, principalmente pode ser porque agora, né, no início do ano, vem toda essa energia de mudanças, vamos para um novo ano, limpar, organizar e etc. Isso é muito positivo, porque tá ajudando aqui uma questão que você já vem trabalhando, né, dessa transformação. Mas aqui eu também vejo que tem coisas mais sutis que elas estão sendo deixadas de lado, porque parece que você quer muito focar em coisas grandes no plano físico e você está deixando escapar aqui aspectos principalmente da sua mente. Por quê? Porque como você está nesse ímpeto de mudança, eu sinto que você, inclusive, às vezes acaba querendo se forçar mais do que o necessário, ou seja, de você começar a ser mais duro consigo. Às vezes você não consegue fazer toda a lista de tarefas que você proporcionou, planejou para o dia, e aí parece que isso muitas vezes faz pesar a sua mente. Só que aqui essa energia da borboleta junto com a zebra, eu sinto que é uma energia que vem falando que é preciso que você aprenda que nem tudo, você não vai conseguir dar conta de tudo, e é preciso que você consiga trazer leveza, porque senão a sua mente, que está indo para um momento de... Sua mente não, né? Seu corpo como um todo, você, sua consciência, como está indo para um campo de transformação, se você ficar sempre se levando ao limite, acreditando que você nunca está fazendo o seu máximo, de alguma forma você vai estar arrastando aí um peso que não condiz com o que você quer entrar, porque essa energia tanto do Chita quanto do lobo e da borboleta me vem nessa energia que é sim veloz, mas ela não é pesada, ela não é densa, ela não se arrasta. É preciso, inclusive, que tenha uma certa flexibilidade a mais, porque essas mudanças, elas vão principalmente atacar essa questão mental. Porque aqui eu vejo que, em questão dos planos físicos, você não está se dando chance de não fazer. Não estou vendo aqui energia de procrastinação. Na verdade, eu vejo uma energia de muita responsabilidade e maturidade, da seguinte forma, de eu preciso fazer. Não importa se eu não quero, se a minha mente vai trazer vários problemas, ainda assim está sendo feito. E isso, de uma certa forma, é sim positivo, porque eu estou vendo uma maior maturidade para lidar com algumas questões do plano físico, mas na questão mental eu estou vendo que é preciso que haja uma maior flexibilidade
porque senão é algo que vai começar a sobrecarregar não só a sua mente, mas consequentemente as suas emoções, e você não vai dar conta. E aqui a vida quer que você consiga fluir com ela, e o fluir com ela quer dizer que no meio desse tanto de trabalho que você anda fazendo, vão ter momentos de pausa, e é preciso que você respeite esses momentos de pausa, porque assim como a borboleta ela precisa entrar no casulo para terminar a transformação dela, né? Porque ela come, e depois ela entra no casulo. E eu sinto que esse é o momento de que você tá querendo, na verdade, continuar a correr, mas a vida tá falando, olha, é momento de calma, é momento do casulo, porque quando você sair, você pode engatar novamente nessa energia de fazer e de movimento, mas principalmente por ter vendo essa energia do peixe no fundo de deck, me vem falando desse momento de você precisar mais uma coisa de introspecção, de você de fato olhar mais para si, mas principalmente sobre essa questão mental, porque eu vejo que muitas vezes você é intuído sobre determinadas coisas e você poderia fazer, mas que você não consegue porque você fica racionalizando excessivamente e tentando encontrar por A mais B por que isso que veio na sua mente é uma intuição, porque você deveria seguir, sendo que não é assim que funciona a intuição. Então acaba que muitas vezes você perde certas oportunidades que a vida lhe dá, intuindo, te mostrando, porque você não está confiando, porque parece aqui que essa energia do Chita com o lobo vem me falando muito também dessa questão do controle, de querer muito ditar o tempo, a regra, como vai ser. E especificamente nesse jogo, essa zebra pra mim veio muito também numa conotação de você precisar ser uma pessoa mais observadora, porque parece que você tá deixando alguns detalhes passarem, ou detalhes que precisam ser vistos por você, ou detalhes que precisam ser escutados. Ou seja, parece que às vezes vocês querem muito que algo aconteça, ou que, mas principalmente que aconteça de um jeito que você acha específico, e aí você só consegue enxergar e ver determinadas coisas indo para esse lado. E às vezes não é que não esteja indo para esse lado, pode até em alguns casos estar indo, mas não vai ser do jeito que você está vendo, entende? Não é desse modo. Então eu sinto que essa questão de observar mais e ouvir mais é para que você não crie a ilusão e aí consequentemente crie expectativas e se frustre por algo que nunca iria acontecer. E aí isso nunca iria acontecer assim, nunca iria acontecer da forma que você deseja. Para algumas pessoas eu sinto que tem algo muito aqui que vocês estão construindo, que tem uma energia de transformação que vai acontecer, mas não no seu tempo nem do jeito que você gostaria, porque novamente parece que essa questão aqui que está sendo trabalhada interna é para que você consiga ser mais flexível. Então vão ter certas questões na sua vida, certos obstáculos que elas vão bater principalmente na questão da flexibilidade e em crenças que você tem muito enraizadas, porque eu sinto que essa energia da borboleta seja também essa energia das crenças no quesito mental, e a energia do peixe vem falando muito também que essa flexibilidade ela não vem só no campo da mente, mas também no campo das emoções. O que isso quer dizer? Que você vai precisar lidar com determinadas emoções de uma forma dificultosa, ou seja, às vezes pode ser que elas venham com muita intensidade em um momento inoportuno. E aí a flexibilidade que o mundo quer que você tenha é de você não negar os sentimentos, mas de você ter responsabilidade de entender quando liberá-los. E não é porque eles vieram a primeiro momento que você percebeu eles, que eles vieram em um momento inoportuno, não quer dizer que você não tenha que permitir que eles sejam sentidos.
E aí também me vem uma coisa aqui dessa borboleta de você precisar também se conectar mais com energias que te tragam inspiração, que te deem uma sensação de que você deve ir atrás da mudança. Porque às vezes, mesmo que você esteja tendo posturas, pensamentos em busca dessa mudança, ainda não sei, tem algo aqui que ainda tá travando. É quase como se, mesmo que você queira muito fazer uma transformação, uma mudança, e aí essa transformação pode ser uma transformação interna, pode ser uma mudança de trabalho, pode ser uma mudança de carreira, mas eu vejo aqui que é algo que precisa se... Como é que eu vou deixar isso de uma forma clara? Não sei. É como se você quisesse, mas algo interno, quase que inconsciente aqui, estivesse te parando. E aí essa coisa da inspiração é principalmente para te inspirar a ter ideais mais elevados, a se conectar mais com a energia do amor, porque ela é mais alta, né? Ela vibra mais alta. Mas de forma alguma, também tem uma coisa que de forma alguma você deve negar os sentimentos que você está tendo às vezes de frustração e raiva. Por quê? Porque essas energias, elas estão vindo de uma forma às vezes muito intensa também, porque você está querendo andar em um ritmo, mas a vida quer que você ande em outro. E tá tudo bem você se frustrar e você sentir raiva sobre isso. Não é aqui sobre ser gratiluz e sobre negar as emoções dadas como negativas, mas sim de você aprender com elas. Energias positivas para Leão. Caiu o adiamento com 4 de espadas, 5 de ouros com o forasteiro, a roda da fortuna com a mudança e o fardo com 6 de espadas. Então aqui a gente está falando que você sente que você precisa correr, que você precisa agir, que você precisa fazer, porque senão você acha que você está perdendo tempo da vida. Só que, olha que curioso, quanto mais você corre, mais você perde detalhes importantíssimos sobre a vida. Porque quanto mais você corre, mais você vê a vida de uma forma preto e branco. Porque você bota muito peso, porque tem muita responsabilidade, porque a mente ela não vai conseguir se acalmar a tal ponto de às vezes perceber, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo de uma borboleta, já que tem uma borboleta, perceber uma borboleta perto, porque às vezes passa perto de você indo para o trabalho. E não é que você não perceba assim de olhar, mas é você olhar para a borboleta e conseguir visualizar como que são as asas dela, quais são as cores, o que isso te remete, e de trazer leveza para o seu dia através de coisas rotineiras. Só que como está nessa correria, sempre essa sensação de insuficiência, isso faz com que você não se permita descansar. E esse não se permitir descansar, esse sempre querer correr contra o tempo, está vindo de uma ferida sobre você se sentir insuficiente. Ou seja, pessoas aqui que foram muito criticadas na infância e que tiveram, às vezes, muito, não sei, como se... Me vem uma energia de que, às vezes, por exemplo, você ainda nem tinha
maturidade para determinados afazeres, para determinadas responsabilidades, e te deram responsabilidades mais do que você aguentava. Então você tomou para si de que é preciso sempre fazer mais do que você aguenta, mais do que você pode fazer o tempo todo, porque de alguma forma não parar faz com que você tenha uma sensação não só de controle, mas principalmente de você conseguir fazer a mente parar, porque como a sua mente está sendo muito cruel e sempre falando que você fez pouco, que você não fez o suficiente, que você não é suficiente, quanto mais você faz, menos energias você tem para sua mente usar. Então eu vejo aqui uma forma que você está tentando lidar com a sua mente é de você se sobrecarregar fisicamente. Só que isso pode ser que te traga aqui uma certa doença, porque você não está se permitindo descansar. Então eu vejo que muitas vezes, inclusive, a vida pode trazer alguma questão da saúde, não necessariamente é algo grave, mas alguma coisa para que te faça de fato parar, para que você consiga olhar para essa ferida, para que você consiga se olhar e se aceitar, porque tem essa questão também de insuficiência, tem como uma não aceitação sobre quem você é, sobre as suas falhas, sempre uma busca por uma perfeição que não existe, uma beleza que não existe, uma proatividade e energia que não existe. E aí, inclusive, parece que pode sim que tenha muita energia que venha na sua direção para trazer movimento para o seu mundo externo, mas por quê? Não é para você acompanhar o mundo externo no quesito de se sobrecarregar ou tentar acompanhar o ritmo de um fluxo aqui que vai ser muito mais rápido do que você gostaria. Não é isso. Porque parece que vai ter uma reviravolta na sua vida. Algumas coisas elas podem ficar um pouco caóticas, alguns aspectos da sua vida, porque parece que ao trazer esse certo caos para a sua vida, isso vai fazer com que você precise estar mais no centro da roda. O que eu quero dizer com isso? Que quando uma roda está girando, quanto mais você ficar no centro, menos você vai sentir o impacto das mudanças, dos movimentos e do caos lá fora. Então eu sinto que é esse movimento que precisa ser feito no momento, que é quando você sentir que a vida ela está te impelindo para uma mudança, para um certo caos externo, é preciso que você volte para dentro e que você fique mais próximo do que você de fato é, ou seja, que você olhe para as suas necessidades mais vitais aqui. Então, se eu estou precisando de descanso, então eu vou me dar um descanso. Se eu estou carente, então eu vou achar uma forma de me nutrir. Eu vou me abraçar, eu vou botar um filme de conforto e me dar esse momento de acolhimento. Mas aqui é preciso ter coisas que você precisa fazer a respeito de si para que você se sinta mais centrado. E a partir também desse momento que você se sente mais centrado, mesmo que outras pessoas deem pitaco, não muda a direção para onde você quer ir e, na verdade, muitas vezes te ajuda a ter certeza, mais certeza ainda do que você quer. Porque se você está muito centrado em você, nas suas questões para onde você quer ir, se alguém te dá pitaco, muitas vezes esse pitaco, ele normalmente é oposto ou diferente. Acho que essa é a melhor resposta. É diferente do que você está fazendo. Só que às vezes essa diferença, por você conseguir ter esse olhar do que uma pessoa acha e do que você está fazendo, às vezes você pode, sim, ajustar algo, não porque a pessoa está fazendo, mas ajustar algo de acordo com o que você acha importante. Às vezes essa diferença vai fazer com que você tenha uma maior certeza sobre o caminho que você está tomando. E aqui, por ter vindo ao 6 de espadas depois da roda da fortuna, a gente também tá falando aqui, então, que esse período de caos externo, ele vai ser um período pequeno, porque logo depois vai vir um momento de umas águas mais tranquilas, de um momento para você poder respirar, para você ver também o tanto de trabalho que você fez, o quanto você mudou, o seu progresso. Energias desafiadoras.
Energias desafiadoras, lá vem a energia de mudança e movimento com a energia 8 de paus. Os amantes. Caiu meu brinco. A força com a coragem. E o enforcado. Então aqui a gente tem energia de vocês, energia de leão, energia de gêmeos, energia de peixes. A energia de peixes está muito forte. Bom, então aqui o desafio vai ser você conseguir fazer escolhas diferentes do que você andava fazendo e escolhas que vão fazer com que você tenha que olhar de frente para os seus medos. Escolhas que você vai ter que vencer suas barreiras internas, que você vai ter que vencer esses grandes medos que faziam com que você parasse. Porque tem aqui um grande medo, pode ser, inclusive, a gente falou essa questão da insuficiência, né? Vamos continuar nessa questão da insuficiência. Bom, essa questão da insuficiência, ela faz com que muitas vezes você sinta que você tem menos ferramenta do que você tem, que você tenha menos poder do que você tem, que você tenha menos sabedoria, faz com que você esteja à mercê do mundo, de por favor alguém me salva, por favor alguém me dá uma luz, Deus me dá uma luz. E aqui, por ter vendo essas cartas, a gente vem falando que a espiritualidade, ela vai exigir nesse momento que aquela energia que a gente falou lá no início da maturidade que você vinha trabalhando, que ela seja posta em prova. Por quê? Porque essa energia da maturidade, ela vai exigir de você que você se responsabilize pelas escolhas que você vai fazer e que sejam principalmente escolhas que sejam diferentes do que você andava fazendo no passado. Então vão ser escolhas que vão tocar em feridas, vão ser escolhas que vão fazer você ter dúvidas. Vão ter situações também, inclusive, pode ser isso, né? Não precisa ser um momento, por exemplo, de muita correria, mas pode ser um grande evento que traga muitas emoções para fora, né? Assim, deixe elas borbulhando tudo. Porque aqui tem muito algo interno seu que você cristalizou tanto para você não sentir, cristalizou tanto para você não ter contato com isso, que faz com que a vida precise trazer situações que sejam fortes o suficiente para quebrar essa carapaça que você botou em volta de algo que dói muito, de uma dor muito profunda, para que você sinta ela e você pare de ignorar ela. E você pare de, principalmente, ficar à mercê dela. Porque aqui eu sinto que tem algum aspecto da sua vida que muitas vezes você sonha, que você idealiza, que você sonha acordado, que você gostaria de ter, mas você não tem força o suficiente, coragem o suficiente para ir em busca disso. Porque volta naquele ponto que a gente falou lá no início, que é essa sensação de insuficiência. Sentir que você é pequeno demais para um grande caminho, para um grande cargo, ou para ser uma grande pessoa. E aqui eu sinto que para a grande maioria, a situação desafiadora que vai vir vai ser algo relacionado a uma pessoa do qual você tem muito amor. Pode ser uma relação amorosa, eu sinto principalmente relações amorosas e relações familiares. Inclusive, para algumas pessoas, pode ser que essa questão dessa insuficiência, dessa dor profunda que você tenha, seja algo inclusive ancestral, seja algo passado de geração em geração. E parece que você foi a pessoa escolhida, que você tem a força suficiente para você fazer diferente.
também seria importante você entender que nesse momento que você vai, que você precisa se dar mais descanso, não é questão de procrastinar coisas importantes, mas sim de você fazer apenas o necessário, focar apenas no essencial, na prioridade. Então aí fazer uma lista, quais são suas prioridades? Conselho para Leão. Nossa, eu não sei não ler o nome dessa deusa, não. Não sei nem como é que eu tento. Não sei. Bom, olhe dentro de você e seja honesto consigo mesmo, então você será libertado. Saci, tome providências para desenvolver sua força física. Mulher-aranha, descubra um modo de se conectar com os seres à sua volta. E Fortuna, acredite na sua sorte. Bom, então essa primeira energia primeiro, essas duas primeiras energias, mesmo falando o quê? Que esse excesso de energia que você anda tendo vai ser preciso gastar, então, no seu corpo físico, ou seja, não é em responsabilidade, não, tem que fazer responsabilidade, mas, ai meu Deus, mas tem que gastar mais exercitando o próprio corpo. Porque falou que, né, tome providências para desenvolver essa força física. Por quê? Porque a partir do momento também que a gente desenvolve uma certa consciência, quando ela se expande, é preciso que o nosso corpo, ele aguente a potência que a nossa consciência desenvolveu. Para isso é necessário que a gente fortifique o corpo físico. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que está passando por um processo de uma cura, de um trauma emocional muito grande, de uma ferida, pode ser que inclusive seja uma ferida da alma, né? Aquela dor mais profunda do seu ser. Então, por você estar passando por esse processo de cura, consequentemente, sua consciência está se expandindo e, consequentemente, você precisa trabalhar o seu corpo para aguentar esse tanto de energia que vai ser agora enraizado no seu corpo físico. E é preciso também que você olhe para si e veja suas falhas, que você reconheça as escolhas erradas que você fez, as escolhas, inclusive aqui, por ter essa escolha do amante junto com o enforcado, inclusive aqui pessoas que muitas vezes fazem escolhas erradas e depois dizem para si mesmo que não conseguiram fazer diferente porque não conseguiam. Mas será que de fato você não conseguia ou você só não teve coragem o suficiente para fazer diferente? Porque também tem isso, quando você escolhe diferente, você também tem que ter não só a coragem para fazer diferente, mas para arcar com as consequências dessa escolha diferente. Então aqui me vem um medo muito grande de que o outro vai achar, porque aqui eu vejo que tem muito uma questão do olho do externo, tem muito uma questão sobre o que os outros vão achar. Tem sim uma grande ferida sobre você se sentir insuficiente, mas principalmente quando você sente que alguém está olhando para você, que essa pessoa te acha insuficiente, isso é algo que ressoa tão forte com você que é como se abrisse novamente essa ferida, ou como se abrisse mais essa ferida. Entende? Aqui parece que muitas vezes o outro, o externo, ele está tendo um poder muito grande sobre essa questão, sobre essa ferida em relação a você. E aí, consequentemente, por ter esse peso muito grande, às vezes está tendo uma certa dificuldade de você, de fato, se conectar de uma forma profunda com outras pessoas, porque se eu tenho tanto medo do olhar do outro, do julgamento do outro, então tem uma certa carapaça que ela está sendo usada aqui para que mesmo que eu esteja próximo de uma pessoa que eu amo, ainda assim tenha uma armadura. E o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você ficar desprotegido. Caso você sinta a necessidade de se proteger mesmo de pessoas das quais você ama, é necessário. Mas aqui eu tô vendo que não é essa a questão, que muitas vezes você sente essa certa carência de um aconchego, de um acolhimento, de um amor mesmo.
mais profundo, uma conversa mais densa, uma coisa que toque a alma. Muitas vezes você anseia por isso, mas você mesmo não consegue se permitir se botar nessa perdão, situação da qual permita que esse tipo de coisa aconteça. E ao mesmo tempo aqui a vida vem falando para que você dê o seu melhor, mas sempre sabendo que há muita coisa das quais você não consegue enxergar. E que mesmo que você tente controlar tudo à sua volta, ainda assim vão ter coisas nas quais você não sabe, você não tem conhecimento. E a vida ela vai dar um momento, né, para te surpreender. Então aqui também me veio muito forte para você se sentir inspirado de você acordar todo dia e falar: vida me surpreenda, como você pode me surpreender positivamente, de você se abrir para o mundo, né? De você questionar, de você mostrar principalmente para o mundo que você quer novas experiências e boas experiências. E que você está disposto a se abrir para isso, porque aqui tem uma pessoa que quer muito, não sei, tem uma coisa aqui. Como é que eu posso dizer isso? Mas é como se muitas vezes você sentisse falta da conexão de uma alma para outra alma, sabe? Quando você deixa de ser a personalidade que você é, não sabe, não é... Ai, é essa pessoa com esse tanto de personalidade. Não, são duas almas quando elas interagem de uma forma harmoniosa, de uma forma gentil, de uma forma pensando no outro. Isso sempre lava a alma, mesmo que sejam pequenos momentos, mesmo que sejam com pessoas que você não conhece, aquela gentileza que alguém faz com você no transporte público, ou aquele sorriso e aquele elogio que você vê que veio do fundo do coração daquela pessoa e ela nem te conhece, ou então de gestos das quais de pessoas que você ama, que você vê que teve muito carinho e que teve muito cuidado também em como foi feito para que fosse para você da melhor forma possível. Então parece que é disso que você está precisando, desse amor da humanidade, mas você está com muito medo, principalmente porque você está deixando com que os outros, a opinião dos outros tenha muito peso sobre como que você se olha. Então aqui a gente também está falando para você começar a se olhar mais para o próprio espelho e olhar para frente, ver quem você é, em vez de tentar, às vezes, me falta uma palavra, calma. Não se descrever a partir do que os outros dizem, do que os outros veem, mas sim do que você vê, do que você faz, das suas ações principalmente. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.